Olá, sejam bem-vindos a mais um Não Podcast. Eu sou Helena Margarido, especialista em criptoativos e em temas aleatórios. E hoje eu tô aqui com o Bruno Loyola. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado, Helena. É um prazer estar aqui. Que é da Plug. E também com Olivia Alonso, nossa CEO da Monet. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, vamos começar pelo começo, né? Bruno, você tem uma startup chamada Plug, certo? É plug ou plug? É sempre uma confusão. Antes era plug, mas tanta gente está falando plug hoje em dia que eu tô adaptando aí. A gente tem o mesmo problema, é Monet, Monete, Monet, Monete. Qual que é o certo? É plug ou plug? Plug. Tá, então ele é CEO você é CEO, certo? Co-founder. Sou co-founder. Co-founder da Plug. E diz uma coisa, por que você decidiu empreender no mundo de fintech? Ótimo. Primeiro, obrigado pelo convite. É um super prazer conversar com vocês. Eu saí, na verdade, contando uma história longa, tentando resumir bastante. Eu comecei minha carreira na Unilever, trabalhando com tecnologia, e aí eu sempre estava um pouco descontente, querendo empreender de alguma forma. Comecei meu primeiro empreendimento aí em 2010, foi um empório em Campinas, que eu achava que trabalhando na Unilever eu tinha todo aquele... uma equipe internacional, era um menino de 24 anos, ganhando super bem, com carreira internacional e tudo mais, achava que eu podia fazer tudo. Aí eu fui abrir um empório em Campinas, que foi um desastre, deu tudo errado, mas foi o primeiro contato com o empreendedorismo. Depois disso eu tive franquias de oficinas mecânicas, depois disso eu tive um e-commerce, que eu voltei para a parte de tecnologia um pouco que eu gostava. E aí depois eu resolvi, que eu sentia que faltava algumas coisas em mim, e fui fazer um MBA lá fora. Eu fui para a Espanha, na e-Business School, onde eu tive uma aula de fintech, uma aula só de fintech, que eu falei, cara, que mundo imenso, né? E eu vindo do varejo digital, pensando em toda a tecnologia que tinha no varejo digital e pensando no que as fintechs, no mundo de serviços financeiros voltados para a tecnologia, eu falei, nossa, o varejo digital está muito mais avançado com relação à tecnologia, com relação aos clientes, né? Então aí eu comecei a trabalhar numa fintech lá da Europa, trabalhei em 3 fintechs distintas por lá, e aí começou, numa dessas fintechs, que era uma fintech de Open Banking, eu estava responsável pelo mercado de Latam, eu vim aqui para o Brasil, ele sempre tinha uma demanda muito grande, todo mundo... Era uma solução de inteligência artificial que tinha uma parte ali de agregação de contas. Então eu apresentava para vários bancos aqui e todo mundo se interessava, falando, ótimo, legal a inteligência artificial, mas essa parte de agregação de contas, como funciona? Uhum. E aí começou a surgir essa parte, essa veia empreendedora maior e falando, nossa, tem uma oportunidade gigante aqui no Brasil. Foi quando eu me juntei com um time fantástico e a gente falou, olha, tem uma oportunidade muito grande no Brasil. A gente, são 2 times, um time... na verdade, na Argentina, que estava fazendo a mesma coisa que a gente pensava, mais o time brasileiro. E aí a gente viu que as missões assim, eram muito parecidas. Então a gente falou, vamos juntar forças e vamos tentar mudar os serviços financeiros no Brasil. Ou seja, vocês já nasceram internacionais. Já nascemos internacionais, exatamente. Tem uma boa parte da equipe que está na Argentina, outra parte daqui no Brasil. Ai, muito legal. Agora, explica para quem não sabe, né? O tema aqui... aí trazendo obviamente para vocês o que alguns já perceberam, nosso tema hoje é Open Finance. Explica pra gente o que é Open Finance ou Open Finance ou finanças abertas ou enfim todos os outros nomes que a gente tem. Open Banking, Open Finance, Open Data. Open Finance basicamente é um conceito no qual todas as pessoas têm direito aos dados. Open Finance é uma adaptação à LGPD, por exemplo, que diz que a Helena é dona dos dados dela. Então, o sistema financeiro como um todo se adaptando a essa nova era, esse novo mercado que a gente vive, no qual os dados são um ativo extremamente valioso e as pessoas têm direito a controlar, ter mais controle, mais transparência sobre seus próprios dados, né? Então, o Open Finance é uma adaptação dessa nova era de dados, de controle de dados ao mercado financeiro, ao sistema financeiro, né? Então, hoje em dia, você, Helena, consegue compartilhar seus dados, você tem o direito de compartilhar seus dados, que são financeiros, que não pertencem a um banco, pertencem a Helena, você consegue compartilhar isso aí com outros players, com outros bancos, com outras instituições financeiras, com outras fintechs ou com quem você quiser. Então, o princípio do Open Finance é você conseguir padronizar toda essa troca de informação de uma forma simples,
para que a Helena consiga ter controle nos dados e assim você consegue exigir melhores serviços, melhores produtos baseados nos dados da Helena, que hoje esses dados realmente são ouro, né? Tem uma corrida pelo ouro e vale bastante os dados da Helena para o sistema financeiro como um todo conseguir oferecer os melhores serviços para você. Então vai ter uma época de personalização baseado nesses dados do Open Finance, vai ser a consequência. É tipo uma aplicação prática de LGPD para instituições financeiras. Podemos resumir dessa forma. É um conjunto de regras onde as instituições financeiras podem trocar esses dados de forma segura, obviamente, tem todo o lado de segurança, o lado de privacidade que está sendo cuidado aí através das APIs, para que se adapte a LGPD de alguma forma, onde a Helena vai ter controle dos dados dela, por exemplo. Posso te usar como exemplo, né? Pode, tranquilo. Eu sempre sou cobaia aqui, não tem problema nenhum. Eu vou usar a Helena como exemplo também. Vamos supor que a Helena quer assistir um filme. A gente vai ter um filme na rede Open Finance, para quem está gostando do tema, né? E aí, quando você falou da questão do varejo, né? Há 10 anos você estudou lá e viu que você veio do varejo. Hoje tá junto, né? Assim, o banco virou um supermercado. Total. É impressionante. O Itaú tá vendendo iPhone. É verdade. iPhone para sempre. Quando verdade. a gente fala em Open Finance, a gente tá falando em tudo. Tudo. Não é um serviço financeiro, bancário de anos atrás. É qualquer dado. Você falou do Itaú vendendo o iPhone. O Inter, eu vi essa semana passada. O Inter está vendendo uma operadora de telefonia, onde você pode contratar um serviço de operadora de telefonia dentro do super app do Banco Inter, por exemplo. Então, realmente está tendo uma junção de indústrias ou de mercados diferentes, onde o conceito de embedded finance, né? Onde você vai ter os serviços financeiros em todo lugar, em qualquer lugar, seja num aplicativo de Uber, por exemplo, ou num banco ou num varejista, né? E esse é meio que um movimento contrário do que vinha acontecendo antes, né? Porque a gente via grandes varejistas criando a ponta de serviços financeiros antes. Então você via, assim, tudo Sim. começou com Casas Bahia e seu maravilhoso crediário, depois Loja Renner, etc. E você via uma crescente de serviços financeiros lá dentro. Hoje parece que o negócio inverteu. E você fala das Casas Bahia, que também foi muito inovador quando criou os crediários, né? Tanto é que internacionalmente todo mundo está falando do Buy Now, Pay Later, né? Super moda falar lá fora. E eu falo às vezes... É muito engraçado, porque a gente nasceu com isso praticamente, né? Exato. Aí eu Daqui a pouco vão estar discutindo a criação de um Serasa lá fora. Né? O pessoal falou da Klarna lá fora, que é a maior empresa de Buy Now, Pay Later. Eu falei, nossa, tem uma empresa no Brasil que está fazendo isso desde a década de 80. Mas é realmente o que você falou, assim, vai ser uma mistura, uma junção de várias indústrias, onde você consegue contratar serviços financeiros de um varejista, ou talvez até de uma empresa, de uma empresa de tecnologia. E as pessoas, tá tendo uma mudança de paradigma, onde as pessoas não são mais tão fiéis ao seu banco, né? Então, se você falar para minha mãe hoje, para ela mudar do Banco do Brasil, é muito difícil, ela não tem razão nenhuma. O pessoal mais velho tem mais resistência para mudar, total. né? E tem boas estatísticas falando isso, mas se você pegar milênio, sem falar em geração Z, para ele mudar de um banco A para um B... Imagina, gente, não tem apego nenhum. Apego zero à marca, né? Zero à marca. Então, é uma tendência e o Open Finance vai permitir que você contrate o serviço do Banco A, você tem a conta digital do Banco A, mas você tem um cartão de crédito do Banco B, você pega um crédito imobiliário do Banco C, enfim, você consegue ter serviços financeiros de diversos bancos ou diversas instituições, e obviamente o que é melhor para você, e aí aumenta a concorrência, aumenta a inovação e a tendência é que preços diminuam e realmente consiga sair desse oligopólio bancário que domina o Brasil há tanto tempo. Ah, que sonho, né? Que sonho! Mas sobre dados, você tinha até comentado uma coisa que a questão com Open Finance com Open Finance, com o LGPD os seus dados são seus e com Open Finance você disponibiliza esses dados de acordo com o que te convier, né? O que te convir. Agora,
Perdi o português também. Mas a gente teve um caso emblemático no mercado de fintechs, que o Bradesco processou o Guia Bolso dentro de um processo que correu em segredo de justiça o tempo todo. E a grande treta era exatamente essa, né? O Bradesco achava que os dados gerados pelos clientes dentro do Bradesco era dele, e que uma API do Guia Bolso que acessasse aqueles dados era absolutamente ilegal. E a treta inteira foi em cima dessa questão, né? Hoje em dia já se resolveu o caso, parece que fizeram algum acordo, tal. Ninguém sabe porque correu em segredo de justiça. Mas o ponto todo aqui é, por que você acha... Para mim a resposta parece meio óbvia, mas eu queria a opinião de vocês dois, né? Por que vocês acham que essas instituições mais tradicionais, elas levaram tanto tempo para aceitar a possibilidade de existirem iniciativas como o Open Finance, Open Banking? Ainda tem resistência, tá? Eu acho que as grandes instituições, elas estão sentadas hoje numa quantidade enorme de dados sobre cada pessoa. Isso é uma vantagem competitiva enorme. Mas eles usam? Usam, lógico que usam. Talvez, não sei se usam bem, mas com certeza usam. Era essa a minha pergunta. Eles usam bem? Com certeza usam e com certeza também eles estão se movimentando muito mais agora. A partir do momento que surgiu o Open Finance, os conceitos de Open Finance, eles estão se movimentando muito mais agora, equipe de dados e tudo mais, para conseguir usar melhor. Porque realmente a briga vai ser quem consegue utilizar melhor os dados da Helena. Vou dar o exemplo de novo da Helena. Quem consegue usar melhor os dados da Helena para oferecer o serviço para a Helena. Não, e o detalhe disso tudo é que meu negócio é cripto, né? Então vocês imaginam o quanto que o meu rating em Serasa, em bancos, etc., não é, desculpa o latim, mas cagado, porque eu não tô nem aí com bancões e banquinhos. Meu negócio é cripto, né? E o seu, é interessante você falar de score também, que para mim vai ser a principal mudança com o Open Finance. Então hoje o score, vou usar a Helena de novo, o score da Helena é baseado nos seus compromissos honrados do passado. Se você deixou de pagar uma conta de luz há 2 anos atrás, você está sendo penalizada por isso até agora. Ah, com certeza. Mas o cadastro positivo ainda não virou a chave, né? Não virou essa chave, mas o Open Finance com certeza vai virar. Porque se você quiser algum crédito no mercado, seja um crédito pessoal, crédito imobiliário ou qualquer tipo de crédito, você vai ter a oportunidade de compartilhar seus dados financeiros, que vai dar uma visão muito mais precisa de quem é a Helena, qual que é o seu comportamento, como você gasta o seu dinheiro, se você está empregada, a sua renda real, não é uma renda presumida que os birôs de crédito hoje trazem. E aí eu consigo fazer uma análise muito mais precisa e eu consigo fazer dar um custo de crédito para você muito mais preciso, baseado nos seus dados reais, na sua foto real, e não baseado se você deixou de pagar uma conta de luz no passado. Então, a principal mudança que o Open Finance vai trazer, entre muitas, é na relação do crédito. Realmente o crédito, a tendência é que o crédito fique muito mais barato e aí você consiga desenvolver muito mais a economia. Enfim, o impacto vai ser muito grande nessa parte também. O que você acha, Olivia? Por que bancões têm tanta resistência à mudança? É o que o Bruno falou, né? Acho que a vantagem que eles tinham era muito grande, né? E ainda é muito grande, né? Porque o Open Finance ainda está caminhando ali, né? Ainda não foi uma revolução, né, Bruno? Ainda está atrasa, né? Já ouvi críticas aí de que o Banco Central às vezes se atrapalha um pouco, né? Então, as coisas não estão sendo feitas. É interessante falar que também o Open Banking, o conceito de Open Banking, surgiu no Reino Unido. Em 2015, se não me engano, um relatório do CMA, que é o Competition Market Authority, né? que é o CAD inglês. Dizia que assim, os bancos ingleses não têm incentivo suficiente para lutar pelos seus clientes. Isso é muito forte. Né? Então, os bancos ingleses, que são 9 grandes bancos, detendo 65% do mercado, e eles já diziam lá que tem uma concentração, imagina aqui no Brasil que são 5, detendo 85%, eles não tinham incentivo. Então, se você comparar, aí eu entro um pouquinho no que eu trabalhava antes com varejo eletrônico, por exemplo. Então, a disputa que um varejista eletrônico tem para conseguir fazer uma venda é muito maior do que o banco, que você já tem relacionamento, você já tem há muito tempo. Então, essa parte de... eles colocaram muito bem essa não tem incentivo suficiente para lutar pelos seus clientes, que foi a base de tudo para começar essa revolução, ou essa evolução do Open Finance, justamente veio daí. Então, porque falando em bom português, para que eles vão te ajudar se eles podem te taxar ao máximo o tempo inteiro? Exato, né? Exatamente. E no final vai aumentar a concorrência. E não, e quando você fala saudável para todo mundo. 5 bancos, 85%, né? Dos depósitos, exatamente.
Isso se reflete também no conhecimento de dados que está concentrado neles, né? Nesses bancos. Totalmente. Então, fica muito claro, né? E assim, uma preocupação que eu tenho é que eu acho... a gente tem que ver como as fintechs vão se comportar diante da... Vai ser sedutor para a fintech ela elevar a taxa dela, a taxa do banco, e não... Assim, será que de fato, você acha que de fato as taxas dos financiamentos vão cair, de fato os spreads vão cair, de fato as pessoas vão conseguir... Você vê... Imagina só, você vai querer pedir um crédito imobiliário no mercado, né? Então você é correntista há 20 anos do Banco Laranja, tá? Viu? Laranja. Não citamos nomes aqui. Tem mais um laranja. Mas tudo bem. Tem 2 laranjas. Os bancos laranjas. Esse banco laranja, ele vai conseguir dar uma taxa para você porque ele te conhece muito mais. Então, se você solicitar esse crédito para o mercado, que não conhece a Olivia, ela vai analisar a Olivia com os dados restritos que tem à disposição e vai dar uma taxa porque o risco da Olivia é maior, né? Sim. Então o banco laranja ali, ele consegue oferecer uma taxa que às vezes coloca até um lucro maior em cima porque sabe que ninguém vai bater esse negócio. E agora imagina se você disputa seu banco laranja com a fintech X, com o banco Y, todo mundo disputando para dar um crédito imobiliário para ele. A tendência é baixar. A tendência realmente é baixar essa taxa de juros. É a grande promessa que o Open Finance tem, além da parte de gestão, de controle, de investimento, de segurança, enfim, tem outras verticais que vão ser impactadas, mas o crédito eu acho que vai ser mais imediato. Então, se os bancões, por que eles resistiam tanto? Eu concordo com o Bruno, acho que é muito pela vantagem que eles sempre tiveram, né? Para que eles vão querer dividir com todo mundo todos os dados que eles têm, as informações que eles têm, né, as taxas que eles praticam. Então, acho que era uma questão disso. Na verdade, assim, por que é que eu vou jogar futebol com 11 e ter que dividir a minha bola se hoje em dia eu jogo futebol com 5 pessoas, estou aqui de boa e ninguém tá me atormentando, né? E quando você fala 11, quantas fintechs a gente tem no Brasil surgindo, né? Nossa, é um absurdo. Tem mais de 1.000 hoje já. Tem mais de 1.000 fintechs, né? Olha que beleza, né? O que isso significa. E aí, uma dúvida até que eu tenho, assim, por não estar dentro do setor, é assim, as fintechs não vão se de alguma forma, olhar ali para o lucro dos bancos e não batalhar de fato para reduzir as taxas das pessoas e o mercado não vai acabar convergindo para cima, sabe? Para uma taxa mais alta? Não, eu acredito que vai ser justamente o contrário. As fintechs vão entrar justamente, não só no preço, mas também nos serviços, na personalização e tudo mais, né? Mas com relação a custos e preços, a tendência, obviamente, a primeira coisa, não a primeira, mas uma das principais fatores para você contratar um crédito, por exemplo, ou para você abrir uma conta digital, ou para você ter um cartão de crédito, falando, putz, quanto que é a anuidade desse cartão? Qual que é a vantagem que ele me tem? E aí, isso a gente já vê com outros bancos digitais, tudo, falando, olha, não tem anuidade no seu cartão, que sempre foi uma norma, sempre teve anuidade há muitos anos, e agora os bancos também estão seguindo, falando, olha, não vai ter mais anuidade. Então a gente vai ter cartão de crédito sem anuidade. Já tem, vai ter, né? Crédito imobiliário na taxa Selic. A gente vai ter... É um sonho. Mas a tendência é essa. Isso, a tendência é justamente essa, né? Você conseguindo fazer uma análise melhor de risco, que queira ou não queira o crédito, é você conseguir analisar o risco de cada pessoa, você vai ter mais informação para analisar esse risco e vai te dar um preço melhor. Então, o impacto no crédito vai ser mais imediato, não vai ser amanhã o Open Finance está aqui, o impacto é imediato, mas vai ser, eu acho que vai ser bem rápido a baixar o preço médio, o custo médio de crédito para o mercado como um todo. Ô Bruno, e o que você acha, assim, porque o exemplo que eu dei do Bradesco, e aí citando nomes, porque, né, sem citar cores, mas o exemplo que eu dei do Bradesco versus o Guia Bolso era um exemplo claro de que bancões, instituições mais tradicionais, não estavam gostando nem um pouco dessa história de Open Finance, né? Não. Que horas que você acha que virou a chavinha e eles começaram, de fato, a considerar isso como um tema grande, investir nisso, ir atrás de fintechs que fizessem isso? Sobre o tema Guia Bolso, Bradesco, eu admiro bastante o Guia Bolso pelo que ele fez por muito tempo no mercado. Eles foram realmente pioneiros nessa parte de agregação de contas no mercado brasileiro. Ele abriu um mercado, abriu as possibilidades e as pessoas falam, nossa, é uma possibilidade, agora eu posso consolidar tudo no aplicativo só. Então eles foram pioneiros. Hoje existem N aplicativos que fazem isso, mas eles foram realmente pioneiros e teve esse processo com o Bradesco, que para mim foi mais para retardar
um processo que, no final, é o que a gente está vivendo hoje, do Open Finance, de abertura de dados, né? Eles não estão tendo opção, né, os bancões. Eles têm que se render ao Open Finance. E aí, na verdade, não é porque que eles decidiram mudar. Eles foram obrigados a mudar. Eu entendo dessa forma. É a regulação. É a regulação. Então, veio antes uma necessidade do consumidor. Aí a regulação agora está se adaptando a essa necessidade do consumidor por mais transparência, por mais controle dos dados, e aí os bancos não têm opção, né? Mas respondendo a sua pergunta de quando que os bancos viraram essa chave, eu acho que foi há pouquíssimo tempo que realmente começaram a ver ameaças como Nubanks da vida, como outros bancos digitais que chegaram com um produto inovador, com uma experiência de cliente muito melhor, falar, opa, não está tão azul meu oceano aqui como sempre foi Mas chegaram 50, com bala na agulha também, né? Porque o Nubank pegou assim, um absurdo de investimento, ainda não dá lucro, para conseguir fazer tudo que o Nubank faz, né? Precisou ter gente com muita bala na agulha para fazer esses bancões reconsiderarem o assunto, né? E os bancões, eles se mexeram mesmo, né? Eles estão, assim, a gente tem no nosso filme, inclusive, um exemplo de um banco o Banco Votorantim, que eles têm todo um andar de startups e fintechs, incubadoras, eles entraram com tudo e comprando empresas, investindo em empresas, né? Resolveram abraçar a causa e estão investindo pesado, né? Total. Eles viram, acho que há tempos, então tem muito investimento dos grandes bancos. Todos os bancos têm, a maioria dos bancos tem essa área de startups para ficar mais conectado com esse ambiente de startups, porque no final eles sabem que é muito mais difícil você movimentar aquele transatlântico do banco de direção do que você ter várias startups no seu satélite ali conseguindo provar o mercado, tentar alguma coisa. Então é uma estratégia que já vem adotando há algum tempo, eu acho super saudável para o mercado como um todo. Mas o interessante é que no Reino Unido e na Europa, quando surgiu o Open Finance, aí em 2015, 2016, vários grandes bancos aí, eles ficaram meio relutantes, assim, falando, olha, vou resistir, não é isso o futuro, ou eles ficavam contra, fazendo acordo, falando, não tem que entregar dado, não sei o quê. Esses bancos hoje estão perdendo market share. Enquanto os grandes bancos que falaram, olha, vamos adotar, o BBVA é um banco espanhol super tradicional, e eles falaram, vamos abrir as APIs, vamos ver o que o mercado tem, vamos investir em startups, não sei o quê. Hoje o BBVA é um dos líderes de Open Banking. E o Brasil acho que viu isso antes, né? Então eu acho que dos 5 grandes bancos aí, pelo menos 4 eles estão se movimentando super, eles não estão seguindo esses bancos europeus mais lentos, eles estão realmente se movimentando, investindo bastante em dados e tudo mais, porque eles sabem que a briga vai ficar muito mais complicada agora. E você acha que esse é um caminho sem volta? Ou, eventualmente, sabe, na hora que acabar a modinha, porque poderia, né, ser uma modinha de fintech. E já teve a moda do comércio eletrônico, a moda do... É legal você falar de moda de fintech, porque em 2016 eu li uma reportagem na Pequenas Empresas e Grandes Negócios falando de um executivo da Associação Brasileira de Fintechs falando, olha, essa moda de fintechs dura 3 ou 4 anos. É uma reportagem explicando o porquê ali e tal, não sei o quê. O que eu fiz? Eu peguei no meu Google Calendar, coloquei depois de 3 anos e falei assim, lê essa reportagem de novo. E foi no começo desse ano, eu fiz até um post no LinkedIn. Eu falei assim, olha isso aqui, há 3, 4 anos atrás, o pessoal das próprias fintechs, que representava a Associação Brasileira de Fintechs, falou que a modinha ia durar no máximo 3. Agora a gente está nos 4 anos. Mas foi da B Fintechs ainda que falaram? Foi. Então que tem toda infeliz essa declaração. Foi, eu achei, é por isso que eu coloquei no LinkedIn. Eu acho que foi infeliz, mas tem toda a justificativa dele ali, mas com certeza não foi uma modinha. E não tá, eu acho que não está nem no começo ainda, né? Vão surgir, tem Nubanks do futuro que estão numa garagem hoje. E é uma coisa que me deixa muito feliz do meu trabalho hoje na Plug, é que a gente está permitindo que uma série de fintechs que estão numa garagem hoje consiga acessar os dados, porque eles vão criar um novo unicórnio, eles vão criar serviços muito melhores para os clientes. Então eu fico muito mais feliz de fechar um contrato com uma fintech que eu acho super bacana, com uma ideia super bacana, do que com um grande banco, que apesar financeiramente é muito melhor, mas com esses caras que estão com uma garra, com uma vontade de realmente mudar o sistema financeiro, ajudar as pessoas como um todo. Então não é uma modinha,
realmente vão surgir cada vez mais players muito fortes no mundo de fintech para oferecer soluções melhores no mercado. Lembrei de uma coisa agora, essa semana fez 10 anos da morte do Steve Jobs, né? E tem uma frase dele que eu gosto muito, que ele fala, tudo que você está vendo à sua volta, que você chama de vida, né, foi criado por pessoas que não necessariamente são mais espertas que você. E você pode mudar tudo isso, né? Então, o que essas fintechs estão fazendo na garagem, elas têm os Bacoins, elas têm o Nubank, e eles estão começando, né, a mudar tudo exato, isso, né? Fantástico, é muito legal. Então, acho que se aplica totalmente à transformação no setor de bancos, né? Total. E eu quero me fazer um convite aqui para daqui 3 anos eu estar aqui no Não Podcast. Muito bem. Muito bem. E a gente vai voltar e fazer essa mesma conversa, a gente vai ver o que realmente mudou nesses 3 anos, e eu apostaria minhas fichas aqui que a gente vai estar falando de outras inovações, a gente nem vai acreditar, Open Finance não vai ser um termo, vai ser algo comum entre todo mundo, vai ser muito mais tipo, simples. Imagina, eu entrei lá, habilitei meu compartilhamento de dados com o banco XPTO, consegui uma taxa Selic para financiar meu imóvel, fiz portabilidade, foi super simples, tipo, nossa, que sonho. Ia ser um sonho, vamos ver. Né? Em 3 anos você acha que rola tudo anos. isso? Pode colocar no seu Google Calendar aí também, em 3 anos. Vou colocar no meu Google Calendar. Futuro. E aí, a última pergunta, né, que não estava no roteiro, então, por isso nem estou lendo o papelzinho. Eu sempre faço isso, tá? Desculpa. Mas não é nada, não é nenhuma pegadinha. Eu dei o exemplo do Nubank de propósito, né? Porque acho que dentre as fintechs brasileiras, eu acho que foi a mais fundeada, salvo engano. Acho que sim. Né? Eles ainda não dão lucro e, assim, precisou ser feito dessa maneira. Eu acho que eu tenho as minhas críticas ao Nubank, mas tenho como usuária, não como modelo de negócio que eles estão tentando implementar e a forma como eles estão tentando fazer. O que você acha? Tem espaço para outro Nubank ou para alguém que seja maior que o Nubank? Dentro deste mercado de Open Finance? Bem que você falou. Talvez, eu acho que a tendência não vai ser ter grandes bancos como o Nubank. E a briga vai ser agora, não vai ser entre o banco A e o banco B, vai ser entre ecossistemas. É isso que eu acredito, pelo menos. Então, principalmente com o Open Finance, você compartilhando os dados, vão ter ecossistemas financeiros, e aí você citou também o Banco X tem um monte de startup ao seu redor, o Banco Y também comprando, adquirindo algumas startups, então a briga vai ser entre ecossistemas, né? Eu acredito que talvez não tenha outro Nubank, mas vai ter uma fintech super especializada em home equity, igual a gente comentou, outra fintech especializada em gestão financeira pessoal, para mulheres, por exemplo, que vai atacar um nicho, então vai ser muito mais nichado o mercado, então vai aumentar muito mais e vai ser muito mais nichado, você vai se identificar muito mais com essa fintech que entende o seu momento de vida, que entende o que você quer, que é especializada no conteúdo e tudo o que a Helena precisa ou que a Helena quer, muito mais do que esse banco genérico que oferece serviços para todo mundo. Então, eu acredito, talvez não outro Nubank, mas vão surgir cada vez mais fintechs ou serviços financeiros de nicho, junto com varejista que vai oferecer serviços financeiros também muito mais nichados e muito mais personalizados. Então, eu não respondi, fugi um pouco da sua pergunta, não sei se vai ter outro Nubank, não sei, mas eu acho que acredito que o futuro vai ser muito mais disperso no sentido nos serviços financeiros. Esse 85% que a gente falou, com certeza vai ser, o bolo vai ser dividido entre vários, e a briga vai ser entre os ecossistemas no final. Muito legal. Bom, gente, então encerramos aqui, né, o nosso Não Podcast. Muito obrigada, Bruno, Olivia, pela presença de vocês. Convido todos vocês a seguirem a Monet nas redes sociais, @InvistaMonet, e, obviamente, também aproveitar a nossa promoção especial de lançamento, R$19,90 por mês ou R$199 no anual. É só entrar no www.monet.co, sem o M no final. Eu me despeço por aqui. Muito obrigada a todos e até a semana que vem.